Como eu tenho falado semana toda, esse assunto é um assunto que precisa ser destacado o tempo todo, até que tudo volte ao normal. A gente está com o Hemosul diz assim, ó, precisa de mais gente doando, porque tem muito mais necessidade de sangue agora. Então eu vou te fazer uma entrevista agora para falar desse período de férias, sobre tudo isso que acontece, que fica comprometendo aí o estoque. Ela vai conversar comigo. Deixa eu tirar primeiro o balcão, porque quando vem gente importante nesse programa, tem que tirar o balcão aqui para dar espaço. A Mayra Franceschi, que é gerente de relações públicas da Rede Hemosul. Mayra, vem cá, que bom te ver aqui. Quanto tempo que eu não te vejo, menina? Você tá bem? Pois é. Tudo bom? Como é que foi de bem, passagem de ano? Foi bem? Tranquilo? Deus, tudo certo com a família? Tranquilo? Com saúde, que é o que importa, Isso é o que resto importa. a gente corre atrás. E é de saúde que nós vamos falar aqui, Mayra. Eu sei que Opa. você é uma batalhadora incansável por essa questão da doação de sangue, né? E eu tava falando aqui sobre, queria que você me confirmasse isso. Há um descompasso agora maior do que o normal, né, Mayra? Por causa dessa questão de final de ano, tem uma série né? de fatores. O principal, na verdade, é que diminui muito o número de doadores. Sim. Muita gente viaja, muita gente tira férias, e aí o pessoal festa e esquece que não para a necessidade de sangue, né? Sim. Como você disse, alguns acidentes aumentam, também não se marcam cirurgias eletivas. Mas o pessoal da oncologia, da cirurgia de emergência, continuam Isso não precisando. para nunca, Isso não né? para nunca, né? E aí, se você for no Hemosul, você vai ver que tem um pinguinho de gente lá. Só de eu vir de casa hoje para trabalhar, você já vê que as ruas estão mais vazias. Entendi. Muita gente viajou, né? Muita Isso gente afeta. de férias. Ou tá em Isso casa afeta. e como não vai sair pra rua, já não faz isso. Exatamente. Você sabe que eu tomei uma posição aqui de dar, inclusive, qual é a linha de ônibus que chega lá, né? Porque tem um ônibus para bem na Olha, frente, que né? maravilha. É o 054, até decorei. Então, às vezes a pessoa tá em casa, não quer pegar um aplicativo, não tem carro, pega o busão, vai lá fazer a doação. E o que eu acho legal, Mayra, da gente falar? A gente fez uma enquetezinha, você estava aqui, você acompanhou? Eu vi. E as pessoas têm dúvidas ainda. Ai, quando é que eu posso, quando é que eu não posso? Que prazo que eu tenho que dar, por exemplo? A menina falou do piercing, lá falou da tatuagem. Sim. Que prazo que uma pessoa, por exemplo, que fez tatuagem precisa esperar para doação? Olha, tatuagem ou piercing na maioria do corpo, vou dizer onde não. Sim. 1 ano depois que colocou ou que fez, você Aí está pode. apto a doar. A doar. Agora, se o piercing for na região oral ou na região genital, Sim. aí, enquanto não tira, é inapto. Só pode entendi. 1 ano depois que tirar. Entendi. São regiões de grande possibilidade de contaminação. Sim. E por isso não pode. Então já vamos fazer uma dica aqui para quem for fazer tatuagem, seja lá onde for, né? For fazer tatuagem, vai lá, doa sangue Doa primeiro, antes, depois faz a tatuagem. Se faz a tatuagem, daí 1 ano depois da Vai poder tatuagem, fazer de doa novo. sangue para Exato. depois fazer de novo. Falando nisso, a gente tá falando de frequência. Qual que é a frequência? A pessoa pode doar quantas vezes por semana, ou é por mês? Como é que ela pode doar? Homem pode doar até 4 vezes ao ano. Tá. E o prazo mínimo, o intervalo é de 2 meses. Tá. Mulheres podem doar até 3 vezes ao ano. Tá. E o prazo mínimo, o intervalo é de 3 meses. Então, se o homem doar aí de 3 em 3, embora o mínimo seja 2, ele vai doar 4 vezes ao ano. Entendi. E a mulher, se doar de 4 em 4 meses, vai doar as 3 vezes ao ano. Entendi. Porque o sistema depois glosa, né? Depois ele bloqueia. Entendi. Que é, agora, isso no método normal. Tá. Você vai lá, você vai tirar, ficar lá os 5 a 10 minutinhos. Tá. Aham. Agora, quem já é doador, pode procurar a equipe de aférese do Hemosul para ver se tem as características para aférese, que são um pouco diferentes. Tá. Se tiver, o doador de aférese pode doar todo mês. Olha que coisa interessante. Então muda, então. Porque só Tá. tira, por exemplo, plaqueta. Entendi. Então Não a tira pessoa o que já sangue está acostumada a total. doar, já é doador, Precisa pelo menos 2 vezes. já fez pelo menos 2 vezes, ela pode ir lá para ver se ela não pode doar com mais frequência. Tá de boa, aí tem que ir lá ver. Porque, por exemplo, o peso, eu vi o menino falar, eu acho que eu não tenho peso. Tem sim. Ele é magrinho, mas é alto. O peso mínimo são 51 quilos. Ah, não. Mas A para maioria dos adultos aférese, tem. então, mas para aférese, mulher às vezes não tem. Mas para aférese, que é essa outra forma de doação, para a plaqueta precisam ser 60 quilos. Entendi. Então muda peso, tem que fazer um hemograma lá para ver a quantidade de plaquetas que tem. Mas, enfim, tem que ser doador do método normal. Não adianta chegar, eu vim doar porque eu quero doar a plaqueta pela férise. Não começa por aí. Entendi. O que eu acho mais legal é as normal. pessoas buscarem informação, né, Mayra? Você não sabe como é que é. A gente está tentando esclarecer aqui, mas fica muita dúvida, que é muito assunto. Exato. Mas liga, tem um Nem a telefone. gente, né? Às vezes, todo mundo... São
200 páginas da legislação da consolidação número 5. Então, cada caso é um caso. Só para doação de sangue. Só indo lá para ver ou pelo menos ligando. Tem um telefone que liga? Olha, até tem, mas para você ter realmente informações o ideal é ir lá. Sobre medicamentos que tomam, o único canal que a gente responde é pela ouvidoria. Entendi. Aí entra lá no nosso site, o botão da ouvidoria que a gente responde por ali. Então pelo site, vai na ouvidoria. Mas o ideal é ir lá, entendeu? É ir lá para pega o 054 e vai lá, se você não quiser pegar o aplicativo e não tiver de carro. Pega o 054. Surgiu uma pergunta, que eu acho bastante interessante quando a entrevista está assim, é legal que as pessoas estão perguntando. Quem fez a cirurgia bariátrica vai poder doar, não vai mais poder doar, como é que é? Isso está sendo uma polêmica muito grande, porque houve um tempo que podia, na legislação federal, eles dizem que após um ano a hemorroide tem, né, a possibilidade de avaliar, mas as nossas equipes técnicas, a nossa equipe técnica, né, os nossos técnicos se uniram, fizeram todo um estudo e eles identificaram que para o bariátrico é importante ele não doar, porque ele já teria aí uma deficiência de vitaminas. Já tem uma necessidade de manter o sangue. E aí inaptou definitivamente. Entendi. Muitos bariátricos que já eram doadores, também é um caso que para rediscutir só via ouvidoria. Entendi. Então pode buscar informação. Mas está inapto aí mesmo, por enquanto está inapto. Por enquanto está inapto. Não tem problema. A gente vai... Mas a maioria das pessoas pode doar, né? Mas isso que é importante, né? Existem as exceções, mas se a gente pegar, a maioria das pessoas pode, né? E tem inaptidão temporária. Às vezes um medicamento, uma cirurgia inapta temporariamente. Né? E a pessoa acha sempre. que é para sempre. Por exemplo, eu ouvi na enquete que vocês fizeram, eu achei uma iniciativa maravilhosa, alguns doadores de sangue que doam faz tempo, né? Com família, a mulher, a filha, a mãe e a filha, né? Mãe e filha, isso é muito bacana. Passa de geração em geração, solidariedade também, sabia? É quase que uma questão genética, brincando, claro, né? Mas passa, por quê? Os valores passam de geração em geração. E ali 2 pessoas falaram que tiveram malária. Isso. Então, realmente a malária era inapto definitivo em todos os locais do país, exceto na região norte, que se fazia o exame de malária. Mas, por exemplo, aqui nós tivemos no ano passado a troca do laboratório do NAT, que é uma tecnologia biomolecular, do NAT para o NAT Plus. Foi a Biomanguinhos da Fiocruz que trocou, né, que faz essa troca do laboratório. Agora a gente está testando para malária. Então agora você pode voltar a conversar com a gente, porque vai depender do tipo de malária. Primeiro, teve malária, aí vai dar no nosso exame. Entendi. Aí vai ter que ver o tipo de malária. Tem malária que é definitivo, tem malária que não é definitivo. Então ainda a pessoa tem a possibilidade. Essas duas tem uma não é tão simplificado assim, eu tive malária, não posso. Era assim, agora mas já mudou. Trocamos agora no final do ano passado. Da mesma forma, entra lá no site, conversa com a ouvidoria para a ouvidoria ajudar, ou pode ir até o Hemosul, vai buscar informação, né? Esse não vai adiantar pela ouvidoria, vai ter que realmente ir lá porque tem que fazer os testes. o teste. Né? Então vai até o Hemosul. Para fazer a doação. Legal. E ali vai ter que, com o triador, conversar sobre a malária que teve. Olha só, tudo tem jeito, né, gente? Depende. Tudo tem jeito. Agora, é interessante ter um comprovante da malária que teve, porque as pessoas às vezes não sabem. Isso, eu tive malária. Mas que não malária? Sabe qual é. Aí, quando não sabe qual é, vai ficar inapto. Entendi. Não tem jeito, porque lá o teste é para teve ou não malária, não o tipo de malária. Entendi. Né? Agora, Mário, só para a gente finalizar. Só um detalhe, pode o falar. Ministério da Saúde que está colocando em todos os sítios testadores que tem o NAT, são 14 no país. Por quê? Porque aumentou os casos de malária em regiões que antes não havia malária, só tinha na região norte. Entendi. Entendeu? Agora, só para a gente finalizar, Mayra, tem uma outra coisa também. A gente faz apelo para sangue A, o sangue O negativo, O positivo. A gente faz apelo, às vezes, para aquilo que está mais embaixo contigo lá. E aí, as pessoas que não têm esse sangue, elas talvez se sintam reprimidas aí, tipo assim, não está precisando do meu. Mas todo mundo tem que doar o tempo todo, porque existem outros elementos também que vocês usam, não é isso? Foi maravilhoso o que você perguntou. Por quê? Porque toda vez que a gente faz um apelo para uma tipagem sanguínea, e nesse momento a gente está fazendo para O positivo e O negativo, que eu não sei porquê, não sobe de jeito nenhum, né? Só fazendo uma pesquisa junto à população para a gente entender o que está acontecendo. Mas por que as outras... Sempre a gente fala, gente, mas todas as tipagens são bem-vindas. Eu vi até um colega, né, um doador ali que falou, eu sou A positivo. Porque a gente tem que produzir as plaquetas. E se vocês olharem no nosso estoque de hoje, lá o que fica no site são as hemácias, mas as plaquetas elas estão todas em vermelho, todas em baixa. A plaqueta só dura 5 dias. Então a gente precisa de todos os tipos sanguíneos doando regularmente.
para que a gente possa produzir plaquetas regularmente de todos os tipos de sanguíneos. cada tipo. Aí, com total emergência, nós vamos ter um O negativo hoje. Entendi. E com o estado mais ou menos, né, mediano a crítico, o O positivo. Mas todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo. Isso é muito importante. Que horário que as pessoas podem fazer isso hoje, no Hemosul Coordenador, das 7 às 17, de segunda a sexta. E a gente tem 2 sábados no mês, que normalmente são o primeiro e o terceiro. Às vezes muda por causa de feriado, mas olha lá nas nossas redes sociais que a gente sempre avisa, que são integrais. E aí a gente tem na capital o Hemosul da Santa Casa e o Hemosul do Hospital Regional. E a gente tem no interior o Hemosul Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Paranaíba, coletando diariamente, Coxim quinzenalmente, Corumbá semanalmente, às quartas de manhã. E esporadicamente os outros municípios com campanhas. Então tem bastante lugar para doar. Tem como doar, Ai, gente, eu sei que tem aquela cidade do interior onde não tem. Quando a gente for fazer campanha, ou quando você vier visitar Campo Grande ou Dourados, uma cidade que tenha, né? É importante. Faça a doação. Olha, espero que 2024 seja diferente para o Hemosul, que as pessoas doem mais e que vocês possam sofrer menos. Porque eu sei o tanto que vocês sofrem com isso, por esse pensamento altruísta que vocês têm de ajudar os outros. Mas eu quero agradecer, viu? Porque essas oportunidades, elas fazem uma diferença significativa. Olha quanto a gente consegue multiplicar, né? Com todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo. Então, assim, às vezes a pessoa nem pensou. Aí a gente pensa, gente, é muito importante. A solidariedade é uma coisa que tem que ser valor cidadão. Eu sempre falo que a causa do sangue é uma responsabilidade de todos nós, não, porque o Hemosul, ele é um intermediador. Mas se não houver a doação solidária, o sangue é um negócio que a gente não produz no laboratório. Precisa da doação. Só tem esse caminho. Só tem esse caminho, pelo menos por enquanto. Né? Tem umas pesquisas por aí, né, mundo afora. Mas pelo menos por enquanto só tem esse caminho. Certo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Feliz ano novo pra você de novo. Dê um abraço em toda a sua equipe lá. Muito obrigado. 2024 maravilhoso e solidário. Solidário. Obrigado. Bom, pode ser para ele. Obrigado, Mayra. Tá aí, ó. A Mayra falando com toda clareza, né? Se você não sabe se você pode ser doador, vai no site, procura a ouvidoria, pergunta, passa a mão em você, vai até ela. Se você for e viu que não deu, você não perdeu nada com isso. Você só fez uma viagem até o centro da cidade e voltou. Então faça isso, vai. Procura aí, ó. Procura aqui na página deles. Ó. Deixa eu mostrar a página deles só para terminar, Natália. A página deles é Hemosul MS, ó. Você pode entrar lá, você vai conhecer todo o trabalho deles, vai saber do horário, vai saber como é que você acessa, tem informações sobre quem pode doar, quem não pode, gente que está doando, gente que está colaborando, o que é que está precisando. Tudo isso você vai saber das informações ali na página do Instagram, instagram.com/HemosulMS, tá bom? Visite a página, visite o site, fale com a ouvidoria, faça a sua parte, que eu tenho certeza que você vai ajudar a salvar muitas vidas.